postei esse último Reels aí pra vocês. E assim, né? Teve gente que não entendeu, como sempre tem. Teve gente que tá levando ao pé da letra, teve gente que tá levando na esportiva, enfim, o Reels tá viralizando. E ele tem uma mensagem, tem uma coisa e um tom que a gente precisa conversar aqui. Por isso que eu abri essa live pra gente conversar. Ele tem um gostinho, assim, um tomzinho de ser um pouquinho metida. Sabe aquela mulher que tá se achando, né? Que tem essa coisa meio eu sou melhor? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre você ser melhor. Você é melhor do que o seu ex abusivo, tá? E aí, gente, olha só. Tô em live aqui em casa, não tenho muito tempo. Tem tanto tempo que eu não abro uma live aqui pra conversar com vocês, né? Assim, não sei nem se eu tenho muito jeito aqui, se eu tenho paciência comigo, tá? Mas essa live vai ficar salva pra você poder assistir depois com calma, porque eu acho que vai valer muito a pena o que a gente vai conversar aqui, principalmente se você saiu ou quer sair, né, de um relacionamento, principalmente relacionamentos difíceis e abusivos, tá? Então, vamos lá. Aí eu postei esse Reels e esse Reels tem esse tom aí, né, que parece uma mulher bem metida, né, pagando de gostosona, sabe essa coisa meio assim, ó, tá se achando? Então, eu atendo muitas mulheres, vocês já sabem que eu já atendo mulheres e minha agenda é praticamente só mulheres, eu atendo mulheres e casais, né? Há muito tempo. E as minhas pacientes, gente, elas estão comigo há muitos anos, a maioria delas, então assim, grande parte delas. Por isso que eu nem sempre tenho horário disponível na minha agenda, porque a minha agenda é meio que fixa com essas minhas pacientes que estão comigo há meses, anos, tem algumas que estão anos mesmo ali. E mesmo outras que eu já atendi, que também ficaram comigo, né, por muito tempo, tem uma coisa que eu vejo que é muito comum nas mulheres que estão saindo de um relacionamento, que saíram, que terminaram, passaram por divórcios, enfim, né. E eu tô marcando essa coisa do tempo porque isso se dá com muito tempo, tá? Isso não é uma coisa que acontece assim que você sai de um relacionamento. Isso é uma coisa que demanda muita coisa, assim, que demanda muito trabalho interno, trabalho de superação. Isso não é uma coisa que vai vir rápido nem fácil. Por isso que na terapia demora. A terapia é um processo, minha irmã, é um processo longo e demorado. Se você tá procurando coisa rápida, mágica, sabe assim, não é pra terapia que você tem que ir. Porque terapia, ela exige realmente tempo, ela demora, ela tem muita entrega, tem muito desejo. E aí eu percebo, né, mulheres assim que estão passando, que passaram pelo processo de terapia, que chega um certo momento que parece que cai essa fichinha, assim, né? E esse momento demora, tá? Mais uma vez, tô marcando essa coisa do tempo aqui pra tu entender. Então, depois de um tempão, vamos botar aí, às vezes até anos, tá? De terapia, cai essa fichinha, assim, pra elas, de que, tipo assim, elas entendem que elas são melhores do que aqueles caras, sabe? Então, assim, elas são melhores do que aqueles caras. É como se caísse a fichinha de, tipo assim, sempre fui melhor do que ele. E, gente, é muito importante a gente falar disso aqui, tá? Por mais que pareça, a mesma coisa, né? A mesma sátira aí desse Reels que eu tô rodando, que tá rodando aí essa semana. Mesmo que pareça uma coisa meio metida, meio ego, né? Meio assim, é muito importante quando a mulher chega nesse momento e se apropria disso e toma isso, né, como uma verdade, uma possibilidade. Eu sempre fui melhor do que ele. Mas isso dá trabalho, tá? Igual eu falei, trabalho de entrega, trabalho de superação, enfim. Porque antes disso, tem um caminho, ela atravessou realmente um caminho longo pra chegar até isso. Porque antes disso, é babado. Então, assim, quando você sai, não sei em que fase você tá aí, né? Mas quando uma mulher sai de um relacionamento, amor, um negócio por isso que é muito importante. Eu fico, assim, torcendo pra vocês chegarem logo nesse momento de você, de fato, entender que você era melhor, sempre foi melhor que ele, né? Assim, porque quando você sai de um relacionamento, a certeza que você tem, amor, é que você é a pior.
sabe assim? Você tem certeza que você é pior do que o mosquito, do cocô, do cavalo, do bandido, sabe assim? A sensação de inferioridade, a certeza de inferioridade, esse complexo, né, que a gente chama de complexo de inferioridade, que pega você depois que você tá... muitas vezes é bem nítido já dentro do relacionamento, tá? Mas assim, na hora que você termina o relacionamento, é terrível. A sensação de inferioridade, ela é avassaladora. E é o que faz, muitas vezes, as mulheres voltarem pros caras ou nem terminarem com eles, tá? Assim, então, assim, você que tá aí tentando terminar um relacionamento, mosquito. Você que tá aí tentando terminar um relacionamento, você deve estar se deparando com isso, assim, com essa sensação de você ser ruim, sabe assim? Ruim. Nossa, mas ele é muito melhor. Ele é melhor, sabe? Assim, ele e você é ruim, você não é nada, você é feia, você é esquisita, você é chata, você é tudo de ruim, sabe? Assim, tudo de ruim. Então, depois eu vou ler os comentários, tá, gente? Assim, então, essa sensação, você se apropria disso. Quando sai do relacionamento, a mulher se apropria disso, sabe? Assim, de realmente sentir que ela é horrível, que ela é ruim, que ela é feia, que ela é péssima, que ela não é boa em nada, sabe assim, né? E chegar na conclusão, depois de muito, muito trabalho, como eu falei, né? De que você é melhor do que ele, é revolucionário, tá? Então essa sensaçãozinha gostosa, porque eu acho gostosa, da mulher que tá lá no vídeo, né, que eu tô, do Rios que eu tô falando aqui, né? Da mulher que tá se achando, tá falando assim, não, eu não tenho perigo não de encontrar ele aqui, porque ele não pode pagar. Não, assim, ou seja, é que ela crava, né, assim, eu sou melhor que ele. Tá? Essa sensação é uma sensação que eu torço muito pra ti, pra vocês que estão aí, né? Passando por um término, tentando terminar ou já vivendo o pós-término, que você mire nessa sensação, que uma hora ela chega, porque dentro de uma dinâmica de relacionamento abusivo, eu te garanto que uma hora essa sensação chega, tá? Por quê? Vou tentar explicar aqui rapidinho pra essa live não ficar muito longa. Mas, minha irmã, um relacionamento abusivo, ele só existe porque existe a crença de que o outro é melhor do que você. Então, assim, a dinâmica de uma relação abusiva, uma relação difícil, uma relação ruim mesmo, ela só existe porque existe o domínio do outro sobre você. Então, ele já se pressupõe essa relação de que o outro, esse cara, ele é melhor, ele é fodão, ele é poderoso, ele tem, sabe assim? Ele tem poder, ele tem dinheiro, as portas se abrem para ele é o cara, sabe? Assim, é a partir disso. E você é o tempo inteiro podado. Então, dentro de uma relação abusiva, eu tô falando dos mais clássicos que tem, tá? Assim, de uma relação mais clássica, mais clichê. Mas claro que na sua relação teve as suas particularidades. Laís, porque na minha foi um pouquinho diferente isso, aquilo, deu tudo certo. Mas a gente tá falando aqui de um geralzão, de uma forma bem mais clássica, tá? Então, assim, numa dinâmica bem clássica, é esse cara. Ele é o cara que se posiciona, se comporta aí dentro, entra dentro da relação num lugar de todo, né? E aí vem a psicanálise, né, pra gente entender um pouco que esse todo é fálico, né? Assim, é o que a gente chama de psicanálise fálico. Porque é uma farsa, é uma grande farsa. Esse todo não existe. Não existe um todo, não tem esse todo, né? Então, assim, todo mundo é não todo, né? Não tem esse todo. Mas ele se comporta assim, por isso que existe uma relação abusiva, uma relação onde o outro vai podar, vai limitar, o tempo inteiro ele vai... existe um grande medo, né? E a gente também pode... depois talvez trazer uma live mais aprofundada em relação a isso, né? Mas os caras que estão dentro de uma relação abusiva, eles precisam lançar mão de abusos. Abusos, eu falo lançar mão assim, né? Porque ele faz a manutenção da relação. Então, assim, são abusos que vão... são tecnológicos, sabe? Assim, vão se atualizando. Antes ele... Vamos ver se vocês me entendem aqui. Antes ele era abusivo assim... você não vai usar essa roupa, não. Não, eu não gosto de mulher maquiada. Não, você não vai... sabe assim? Não, desse jeito eu não quero. Você não vai sair com as suas amigas. Coisas assim. Aí, de repente, ele vê que isso não tá mais
colando tanto, ele igual iPhone, atualiza a versão. Ele atualiza a versão para outros tipos de abusos, mais passivos e agressivos, de outros tons, enfim. Então, assim, ele vai lançando mão de abusos de todos os tipos, tá? Abusos, assim, traições, agressões verbais, né? Coisas que vão podando, vão limitando, vão mexendo com a tua autoestima, todos os tipos de violências que a gente fala sempre aqui, das violências psicológicas, enfim. Ele vai, sempre que ele precisa lançar mão pra fazer a manutenção da relação, pra relação se manter como é, ele o todo, ele é o foda, ele sabe, ele pode, sabe? Assim, pra se manter essa relação, ele vai lançando mão desses abusos. Por quê, né? Porque há um grande medo de você revelar uma verdade que você é. Você pode também, você também tem. Ele tem muito medo, né, de que esse jogo vire, né? A gente pode dizer assim, palavras mais informais, né? Muito receio de que esse jogo vire, né? Assim, então, para manter uma relação, ele vai lançando mão desses abusos para manter a manutenção, para manter como está. E é isso, você entende assim, e você entende assim. Isso não é simples, isso não é de um dia para o outro, isso é uma construção, a relação foi construída dentro desse modelo. Você vai vivendo isso por um tempão, às vezes anos e anos e anos dentro dessa lógica de relacionamento, né? Eu falo por isso que é muito difícil sair de um relacionamento, né? Porque assim, quando você tá vivendo essa relação e você pensa em terminar, você fala assim, é impossível, eu não vou conseguir terminar aquela frase, sabe? Assim, melhor com ele, pior sem ele, sabe? Você se acredita nisso. E depois, quando você termina, você vê que é verdade mesmo. Porque, assim, sem ele, você vai enfrentar coisas muito difíceis também, né? Assim, realmente, até piores, assim. Porque vem a avalanche, né? Que é essa avalanche de sentimento de inferioridade, de sentir que... de ter que se reconstruir totalmente, do zero, né? Enfim. Então, tem todo esse rolê, tem toda essa lógica aí dentro de uma relação. E aí tá lá você vivendo isso por anos e anos e anos, a crença, a certeza de que ele era melhor do que você o tempo inteiro, né? E aí, meu irmão, depois que você termina, você passa aí por um processo, mais uma vez, eu sei que é demorado, eu sei que é longo, não é fácil, a gente fala tanto disso aqui, né, gente? Tem tantos outros posts, lives em que eu falo muito de pós-término, de como que é importante procurar outras mulheres no pós-término, né, assim, criar rede de apoio, ensinar, dar uma trabalheira danada. Vocês sabem disso aqui, vocês me acompanham há um tempo, vocês sabem que isso que eu tô resumindo aqui, né, como um processo, é muita coisa envolvida e eu entendo isso. Você tem que ter paciência com você, tem que tem que deixar de ser severa aí com você, né? Em algum momento rasgar ali um pouquinho essas expectativas que a gente tem, né? De que pós-término agora eu vou viver, vou ser feliz, ufa, tô livre. Nem sempre é assim, você vai lidar com coisas muito difíceis nesse pós-término até chegar na ideia, na intenção que é sacar, né? Ter a sagacidade de sacar que você era melhor o tempo todo. Eu amo quando os meus pacientes chegam nesse ponto. Eu amo, tá? Normalmente, assim, na sessão mesmo a gente já comemora. Né? Eu não sou uma psicóloga muito neutra, eu comemoro, a gente vai rir juntas, a gente vai... Porque, assim, esse é o ponto, sabe? De que você entende que você sempre foi melhor que ele. Você sempre foi melhor que ele. E aí, quando você começa a recapitular, me fala aí quem já chegou nesse ponto, né? Que aí você já começa a recapitular que, nossa, realmente, você sempre foi mais sociável que ele. Você sempre foi mais agradável que ele. Ele sempre foi um cara assim que, nossa, se dependesse dele, nunca fazia uma amizade. Porque assim, sabe, eu tô trazendo exemplos, tá? Mais uma vez, na sua vida aí pode ter outras particularidades. Mas aí você começa a recapitular, você sempre foi mais inteligente que ele. Não gostava de estudar, bicho burro, caramba, não lia um livro. Sabe assim? Aí você começa a ver, caraca, eu sempre fui melhor que ele. Você tinha capacidade de fazer dinheiro, ele, sabe assim? Você começa a ver, cara, eu tinha tantas capacidades de fazer dinheiro, mas ele ia lá, quando eu conseguia uma promoção, ele ia lá e inventava um negócio pra eu sair do emprego, sabe assim? Nossa, eu tinha tanta capacidade de fazer dinheiro
Enfim, ele ia minando o seu pro dele poder aparecer. Você começa a perceber coisas assim, não sei, tô pensando exemplos aqui, vocês estão concordando, né? Tô vendo aqui. Exemplo assim, tipo, nossa, eu olho lá atrás, eu fico pensando, eu sempre fui, não sei, mais carinhosa que ele, eu sempre fui, sabe, mais legal que ele, eu sempre fui. E assim, e nesse momento você começa a realmente ser tudo isso que você não podia ser lá no relacionamento. Ser expansiva, falar demais, sabe aquelas coisas que ele falava, você fala demais, mas gente, falar demais é ótimo, porque as pessoas estão me contratando, porque eu falo muito, sou comunicativa. Sabe assim? Eu era ótima, o tempo inteiro eu era ótima. E chegar nessa conclusão, minha irmã, ai que delícia, vai lá no Rio, curte lá. Tá? Que é isso, porque aquela é a representação da mulher que chegou nessa conclusão. E tipo assim, cara, esse cara era ruim o tempo inteiro. Eu projetava, visualizava nele ele ser bom, ele era ruim, um monte de coisa. E muitas vezes, aí eu tô dando spoiler mais aqui, né? Talvez da tua vida aí pode encaixar alguma coisa. Mas assim, muitas vezes, depois do término, passa-se ali alguns anos, você, né, que tava ali fudida e mal paga depois do término, porque ficou toda capenga, xoxa anêmica, né, se reconstruindo, e o cara, se ele não achar uma outra mulher pra repetir, pra voltar na dinâmica, né, se você vai vendo ele só deteriorando, sabe assim? Só deteriorando. Pode ser o cara rico que for. Ah, mas ele tem dinheiro. Gente, não importa, tá? Você vai vendo ele só deteriorando, ficando careca, aquelas... Sabe assim? Vai ficando só mais esquisito. Cara, mas que esquisito. Ele sempre foi aquilo. Ele sempre foi careca, esquisito, sabe? Um papo ruim. Você vai vendo coisas, vai perdendo emprego. Nossa, vai sabe? Vai deixando algumas coisas. Você vai olhando pra trás e falando assim, caraca, não era aquilo tudo. E chegar na conclusão de que ele não era aquilo tudo, né, assim, é conseguir olhar pra ele, né, um pouco mais no real, menos fálico, né, assim. É o que eu desejo pra vocês. Mas eu sei que dá trabalho, tá? Eu tô lendo os comentários aqui. Ai, que lindas. Tô lendo, tá? Eu sempre fui melhor do que ele, depois do término foi unânime. A opinião dos outros, todos falam, graças a Deus que você largou. Gente, mas a gente vê isso em tantas relações, né, assim. E aí, quando a gente diz, você é melhor que ele, não é porque você se acha, porque você é a fodona, ou porque nada. É porque, sim, para aquela relação existir, tá? Para aquela relação existir, ele precisava puxar um pouco do tapete, sabe assim? Ele precisava... te dar uma rasteirinha, te dar uma rasteira, porque se você não caísse, se você entendesse que você era melhor do que ele lá no início, você nem entrava nessa relação, você não tava ali, você não ia, entendeu? Não ia. E aí, assim, não é que você se acha melhor que todos, não é nesse sentido, mas não é mesmo nesse sentido, né? Porque aí, se é nesse sentido, você vai quebrar a cara lá na frente. Tá, assim, então se é uma mulher que se acha, existem mulheres que se acham, acha que assim é a última bolacha do pacote, existe, acho que todas nós em algum momento, homens também chegam, né, no momento assim, mas não é sobre isso, tá? É sobre você cair, entender alguma coisa aconteceu ali pra eu me sentir ruim, podre e mal, aconteceu, e eu nunca fui aquilo, nunca foi, você é boa, você sempre foi melhor até do que ele. Né? Muito melhor do que o seu ex abusivo. Olha, terminou porque descobriu uma traição, foi uma traição que todo mundo viu. Esse é o tipo de traição, né? Que assim, as pessoas tentam sustentar o término, né? Porque foi uma traição pública. E ele mas senão ela nunca teria terminado por achar que ele era tão bom e eu não era nada. É isso, pronto. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam do que a gente tá falando. Vai lá nos rios. Coloca um like, comentem, compartilhem, tá? E é isso pra você poder experimentar. E quando você tiver, assim, fazendo as coisas que você queria fazer antes, que você não fazia porque ele era um mala, sabe assim? Eu não podia levar ele numa baladinha porque ele fechava a cara. Eu não podia pensar em viajar porque ele falava que era caro. A gente não podia usar aquela roupa porque ele falava que mulher que usa roupa, não. Mas aí você começa a fazer essas coisas e você pensa, igual tá lá, no Rios.
ele não está aqui. Ele não está aqui, porque eu sou melhor do que ele. Ele não está aqui, ele não está mais na sua vida. E é isso, assim, né? O Rios fala assim, você não tem medo de encontrar o seu ex por aí? Não, porque ele não pode pagar, né? Onde eu vou, ele não pode pagar. Porque é isso. Onde você vai, o que você vai fazer da tua vida, se você vai escolher estudar, bancar teus sonhos, se você vai, né, o que você for fazer a partir de agora, as escolhas, viajar, entrar em outros relacionamentos, ele não pode pagar mais, ele não pode mais bancar nada que desmorone, que tire você do teu lugar, sabe, assim, é isso, é sobre isso. Aí eu vim explicar rapidinho, assim, em live, tá? Pipo me deixou. Pipo deixou eu vir aqui rapidinho conversar com vocês. E a live vai ficar salva. Foi rapidinho, não sei quanto tempo, mas sempre que der eu vou voltar, tá? A Liza está de volta. I'm back. Estou tentando voltar, né, gente? Esse ano tá sendo um ano de desafios por aqui na vida da maternidade. Lá no meu canal do YouTube tá super cheio de conteúdo. Eu tô postando vídeo toda semana praticamente. Shorts também, mostrando um pouco da minha rotina com o Filipe, porque eu não trago muito isso pra cá, não coloco muito isso aqui. Mas lá no canal do YouTube eu coloco, gente, coloco a introdução alimentar dele, primeiro banho de piscina e as nossas férias. Então, assim, vídeos das nossas férias, tá tudo lá. Então tem um pouquinho, assim, do que eu tô vivendo em paralelo a ser psicóloga e tudo. E aqui eu vou tentar trazer mais conteúdos das antigas, do nosso tempo de brilhantina, dos nossos tempos de brilhantina pra cá, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até o próximo vídeo, até a próxima live.